como costumo decir, estamos en Cristo, a pesar de las luchas y de las pruebas, seguimos. Estamos en Cristo. Mas queria, antes de partir assim com a escritura, queria dizer que eu creio que ustedes, os pastores, possuem clara visão sobre o querigma, os proclames. Eu creio que ustedes compreendem bem os mandamentos. Eu creio que ustedes são zelosos de zelo, de cuidado, são cuidadosos com as ovelhas, com a própria vida, os próprios pastores. Eu creio, de coração creio. Mas quero começar del texto que tu mencionaste, de Primeira de Juan. ¿Se acuerda que tu mencionaste Sí. Primeira de Juan? Sí. Que les anunciamos lá, Primeira Juan 1, adelante, Sí. que dijo, les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y los tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Y yo creo que ustedes han hablado claramente de Jesús, Él quien es la vida mismo, o la vida misma, né? Nos foi revelado e nós outros lo vimos e agora testificamos e anunciamos a ustedes que Ele é a vida eterna, estava com o Padre e luego nos foi revelado. Agora, mira, eu quero destacar, eu penso que este é o ponto, tá? O versículo 3. O destaque do versículo 3, qual é? Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto e oído. Agora, mira, Javier, para quê? Curiosamente, eu estava escrevendo hoje temprano, porque tu sabes, estou terminando um livro sobre criação de hijos. Em um momento, fui inspirado a escrever sobre a predicação do evangelho é um chamado. Um chamado a quê? Que muitos pensam que é a obra, a estrutura, mas é um chamado a la comunhão. Mira que vai dizer este texto. Anunciamos a ustedes e testificamos que a vida eterna, versículo 3 vai dizer, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto e oído para que ustedes tenham comunhão com nosotros. E nuestra comunhão é com el Padre e com su Hijo Jesucristo. Esta é nuestra comunhão. Lo mismo que dice 1 Corintios 1:9. Isso. Tu vê? Más fiel es Dios que nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Isso. Comunhão. Comunhão. O que quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que a igreja, que chamamos de família, chamamos de corpo, chamamos de várias coisas, pero família não é uma figura, família de verdade é o que é a igreja, a família do Padre. A igreja é esse relacionamento. Quando Jesus habla del princípio, ele vai, em sua oração de Juan 17, tu vai se acordar que ele vai dizer que ele e o Padre, né, estão unidos desde sempre, que Deus, o Padre, ele amou o Hijo. Ele vai dizer, tu me has dado nome, tu me has amado, tu me amas.
tú me amas a mí y también ama estos ahí. Me envió al mundo y yo también envío estos al mundo. Yo me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Versículo que mais conhecemos é: te pido que todos sejam uno, assim como tu e eu, assim como tu e eu somos uno. É decir, como tu estás em mim, Padre, eu estou em ti, eles Eso. estén em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Incluso el maior testemunho del Evangelio es nuestro cuidado, nuestra unión, nuestra unidad, nuestra unidad. No, no sé Tú si, ves que habla. sí, no, no sé si tengo la impresión, no solo nosotros, pero creo que la vida, lo que tú estás diciendo, sí, Dios nos llamó para que tuviésemos su vida, para que estuviésemos unidos a Jesucristo. Tengo la impresión de que la iglesia ha abandonado esa verdad. No, no sé cómo decirlo bien, pero tengo la impresión de que se nos olvida de que esa vida es fundamental, de que esa vida es la única vida que agrada a Dios, que el hombre no puede, como tú nos has enseñado tantas veces, el hombre no puede agradar a Dios. La carne, lo que es nació la carne, carne es, lo que nació el espíritu, espíritu es. Entonces, la vida que Dios nos llama a vivir, ¿cierto? Dios quiere que seamos como su Hijo, a semejanza de su Hijo, y Él nos viene el Evangelio del Reino de Dios, nos abre los ojos para ver al Rey. Nosotros nos renunciamos a todo, a nuestra vida, a nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Él. Entramos al agua del bautismo y Dios nos sella con la vida. Nos pone la vida, que dice la palabra, es la garantía, ¿cierto? Las arras de nuestra herencia, la garantía que Él nos da. Y nosotros debemos fructificar en esa vida. Necesitamos crecer en esa vida. El crecimiento de esa vida genera fruto, y ese fruto, entre otras cosas, es el amor, y el ejercicio práctico de ese amor puede ser el pastoreo, el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo con la esposa con... Es un fruto, ¿cierto? Pero tengo la impresión yo, Franco, que nosotros hemos descuidamos esa verdad, descuidamos esa vida, y nos quedamos con la doctrina a solas, sin restarle la importancia a la doctrina. Quiero que me entiendas bien, o sea, importantísima. Pero a secas, sin la vida de Dios, nos quedamos con las reuniones, sin la vida de Dios, nos quedamos como o con la vida mermada, ¿me entiendes? Alguien peca y bueno, puede seguir yendo a reuniones. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo siento... Sí, Javier, hay duas palavras. Eu não sei se nos olvidamos, abandonamos ou se nunca vimos. Claro. Quizás nunca vimos que igreja é relacionamento. ¿Por qué quiero decir eso? Porque quiero decir así, Javier. Si el sentido de la vida es el relacionamiento que el papá tenía con el hijo tenía con el papá, que nosotros debemos tener con él, esta comunión, fomos llamados para esta comunión. Juan dijo que predicaba para que tengo comunión con nosotros, y nuestra comunión con el papá y con el hijo. O nunca vimos isso. Porque eu estou dizendo nunca vimos, porque é muito comum tu ver igrejas que priorizam mais o ministério que o corpo. Parece que o ministério vem antes de los vínculos de la família. Incluso se questiona se devemos invertir em relacionamento. Se questiona. Porque pode ser que para por que tenho que estar gastar tempo com Javier, com Davi, com Joaquim, com Maria, por que tenho que gastar tempo com isso? Eu posso fazer a obra, incluso,
sin gastar tiempo con tratar problemas relacionales, conflictos de personas. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque eu tenho mi ministério, mi ministério, mi ministério. Então, eu creio que a palavra quizás correcta, Javier, nós abandonamos, mas nunca vimos. Por isso eu estava dizendo, eu não tenho dúvida que vocês conhecem bem o querigma, não tenho dúvida que vocês conhecem bem, bem de verdade, la didaquê, os mandamentos, eles estão claros nisso. O tema é que muitas vezes não vemos de verdade a importância de nossos relacionamentos. Por que comprometer tempo para nos relacionar? Partiendo con el relacionamiento con Cristo. Sim, pô, mas meu relacionamento contigo, Javier, só existe por causa de Cristo. Claro. Incluso, este é nosso ponto de contacto. Sí, claro. Si no, Lo que conseguimos entre nós, com Davi, contigo, com os demais irmãos, foi por causa de Jesus. Sí. Esta relação que temos com Deus, Papá, com Jesus, por meio do Espírito Santo, é que temos com nós, Javier. Não estamos unidos por outra razão. O hecho de dizer comunhão, não estou dizendo que não hacemos a obra, que não predicamos, que não ensinamos, que não animamos, que não corrigimos, que não... Hacemos tudo isso, pero hacemos base a comunhão que temos. A comunhão não é intervalo. Aqui em Brasil dizem hora da merenda. Hora da merenda. ¿Saben? La hora de la colación. La hora de la colación, sí, me acordei, la hora de la colación. Não é la hora de la colación, agora vamos ter comunhão. Não, amado. Nossa vida é vida de comunhão. Tudo que temos, tudo que somos nós, é por causa desta comunhão que temos com o Padre, com o Hijo, com o Espírito Santo. Falava ayer com meu filho sobre isso, animando meu filho a invertir em los relacionamentos. Eu falei, Daniel, eu sei que em algum momento alguém pode dizer que está perdendo tempo. Mas, querido, esta construção de relacionamentos firmes, vínculos firmes, é a base de uma igreja madura, que cresce, que multiplica, sim, que não significa que não terá problema. Claro que os problemas, os conflitos, os pecados, pero é distinto, Javier, quando peca e se perde todo, e quando peca e há quem trate, há quem pastoreie, há quem está cerca, há um irmão, há um amigo, há alguém confiável, alguém que tu sabe que ama a Cristo de verdade. É diferente, é distinto. Te puedo hacer una pregunta a propósito de lo mismo. Es así. Entonces, no sé cómo va a salir, pero voy a intentarlo. Es así. Porque estábamos hablando de modelos equivocados de servicio. Sí. El modelo equivocado. En eso me prendí. Claro. Que tú estabas diciendo de modelo equivocado. Eso. Ahí estoy prendido en eso. Entonces, el modelo equivocado sería, porque ¿qué vemos nosotros? Que, voy a repetir lo que acabas de decir tú. Nuestra comunión primero es con Jesucristo. Dios es luz, no hay tiniebla en él. Muy bien. Yo estoy en luz. Transparencia, honestidad. He confesado mis pecados. Estoy en luz. Si peco, confieso. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi comunión con Dios y con mis hermanos. Entonces, sí. Si
modelos que nosotros hemos percibido equivocados son así. Hermanos que estaban en pecado, que son líderes, que partieron bien y que pecaron o se ensoberbecieron o se enorgullecieron por el mismo servicio, perdieron su intimidad con Cristo y mantienen un modelo. Y ahí nosotros visualizamos que la mayoría prefiere las reuniones porque no tiene una carga de amor, quiere seguir haciendo algo para Dios, entre comillas, pero sin la vida de Dios, sin la comunión con Dios. Entonces, nosotros visualizamos ese tipo de modelo y generalmente son personas que quieren hacer reuniones, que quieren solo hacer reuniones. Claro, porque se subentiende que con comunión con Dios viene una carga de amor que genera o camina hacia lo que nosotros conocemos como discipulado, paternidad espiritual. Hay un amor, hay una carga, no es solo unas ganas de servir. Entonces tú dices, sí, en algunos casos nunca lo vieron y en algunos casos, como te decía yo, lo abandonaron por alguna situación. Eu creio que não viram. Sabe por quê? Que quando tu vê, tu não consegue abandonar mais, Javier. Tienes razón. Porque de verdade, quando tu vê que mira a oração de Jesus que citamos, que mencionei aqui de Juan 17. E aí, versículo 11, por aí, deve ser isso. Ele vai dizer que Deus havia dado os hijos, os discípulos a ele, né? Versículo 12 vai dizer que durante o tempo que estuve aqui, los protegí com o poder del nombre que me diste. Los cuidei para que nenhum solo se perdera, excepto el que va camino a la destruição, como predijeron las escrituras, se referindo a Judas. Judas. Agora mira, amado, quando leio a oração de Jesus, porque capítulo 13, 14, 15 e 17 de Juan é um único dia da vida de Jesus. 14, 15 Se não me ouvido, se estou correto, o capítulo 13 empieza justamente Jesus falando, capítulo 13 empieza justamente Jesus falando deste amor que ele possui por los discípulos. Que ele vai dizer que antes da celebração da Páscoa, lá, Juan vai dizer, Jesus sabia que havia chegado sua hora, seu momento para deixar este mundo e regressar a seu papá. Havia amado a seus discípulos durante o ministério que realizou na terra e disse que agora los amou hasta o final. Pô. Assim empieza o capítulo 13, versículo 1. É assim ou não? Sí. Mas amor. Então, quando chega o capítulo 17, tenho a impressão, Javier, e falava isso com Júnior Paulino, que é um dos presbíteros aqui estes dias. Falei com Daniel, falei com Júnior. Estava em uma reunião de los líderes que cuido aqui, agora em Rio. Estava conversando dia jueves passado, pela outra semana. Estava dizendo, hermanos, Jesus, Deus confiou a ele alguns discípulos. Ele terminou seu ministério, seu tempo, sua vida, são suas últimas palavras, e ele se refere a estes homens que foram confiados a ele. Não são muitos, como tu dijiste, não são muitos, são alguns que se tornaram amigos, excepto Judas Iscariotes, aunque Jesus lo chamou de amigo até o fim. Sí. Mas Jesus está dizendo que a obra que ele hizo era com aqueles homens que haviam sido confiados a ele. Claro. E ele estava agora alabando ao Padre, orando por eles, entregando ao Padre, dizendo, estão aí, lo que me confiaste, eu estou aí. Aí vai orar, vai dizer, Padre, como és tu em mim, eu em ti. Sí. Javier,
tudo é este relacionamento. Sí, claro. Por isso estou dizendo, e não havia templos, não havia reuniões, não havia, não havia comunhão. Sí, Para, para mim, o Juan, quando escreve, está claro para ele. sí. Ele diz, eu estou proclamando o evangelho para vocês, para que vocês tenham comunhão com nós, pô. E a comunhão que nós temos é com o papai e com o hijo, pô. Claro. É uma família, Javier, um relacionamento. E quando uno vê, agora tu sabe que temos passado algumas lutas com irmãos, com uma igreja amada aqui cerca, em Cabo Frio, tu sabes, e eu me quedo assim impactado às vezes de ver como vários irmãos se perderam. Eu creio que que nunca viram, aí não sei se cabe a palavra que usou, em algum momento abandonaram, não sei. Mas eu penso, não é possível que tenha visto. Sí, yo, Eu prefiro dizer, porque assim, como pode poner o ministério arriba del cuerpo? sí, claro. Como pode dizer que servir vem antes de adorar, antes de estar a los pies del maestro? Como pode dizer? Como pode cambiar isto? Para mim, por não compreender que Deus não quer fazer grande nosso ministério, Javier. Deus quer fazer grande su cuerpo edificado. Jesus quer uma família de muitos filhos. Sí, claro. Muitos filhos. Decimos isso, pô. Decimos isso. Que o papá quer uma família de muitos filhos. Parece que hablamos e não vemos. Sí, es cierto. Eso lo hemos percibido nosotros mismos. Sim, esse é o tema. Quando também digo assim, não desanime, deixa os irmãos reunindo, né? Sigue vocês sendo discípulos, relacionando em comunhão, gastando tempo e sendo amigos, Javier, de verdade. Amigos de verdade. Sabe o que passa, Javier? Quantos anos já nos conhecemos? Varios. Então, se tu busca as fotos, Sí, tu vai claro. ver. Tu era mais jovem, Javier, quando te conheci. 99, 2000, el Tu, reino de Dios tu hizo não tinha, impacto en Diego Portales. tu não tinha filhos quando te No, conheci. claro. E agora tem princesas, duas princesas e um príncipe. Tú no Tu não tenías tinha nietos y filhos. ahora ¿cuántos tienes? Eu não tinha netos, eu tampouco tinha netos. Cierto. Agora, o que passa com nós outros? E que passa, vou dizer, estes anos, Javier, Deus nos uniu e passamos a ter uma comunhão fundamentada em Cristo Jesus. Es cierto. Fundamentada em Cristo Jesus. Por quê, Xavier? Porque nosso fundamento, decimos, hablamos muito de fundamento, tu dijiste também, Sí, tu falou sobre fundamento. sí. Efésios 3:17, vê se não diz assim, Efésios 3:17, Pablo vai falar do fundamento que nós temos por la fé que temos em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer assim, não sei como está exatamente em castelhano, mas ele dijo que Cristo habitará en el corazón de la iglesia à medida que confiamos em Cristo, não é isso? E dijo que nós echaremos raízes profundas em amor de Deus, ellas los manterão ou nos mantendrão fuertes. Em português, fala assim, português é muito interessante, que português vai dizer que por la fé que Cristo habite en el corazón de ustedes, Paulo dizendo, estando ustedes enraizados, não sei como é isso, e alicerçados em amor. Aquí dice Eu não me acordo. arraigados y Oi?
arraigados y cimentados en amor. Esta é uma versão cimentados. Sí. Que versão leíste tu? La 1960, Reina Valera. Reina Valera 60? Sí. Reina Valera 60. Cimentados en amor. Então, mira, ele vai dizer que estamos arraigados e cimentados em amor. Ou seja, nosso fundamento em Cristo, meu amado Javier, passa, nossas raízes, nossos cimientos são em amor. Claro. O que passou todos estes anos, Javier? Sí, claro. E quando lo miro, tenho a impressão que conosco toda a minha vida. E digo, querido Deus, mas que hicimos? Que hicimos nosotros? Vou dizer que hicimos, Javier. Toda vez que estivemos juntos, arreglando coisas ou não arreglando, comendo, rindo, às vezes fazendo bullying de Davi. Queridos, Deus profundizou nossa relação em amor estes anos. Parece que somos íntimos. Echamos de menos. Sí, claro. Como pode isso? Somos diferentes nações, mas parece que não há diferença nenhuma entre nós. Solo Dios. Com a igreja não é diferente. A igreja local que estou dizendo, o que vocês devem invertir é nisto, Javier. Em relacionamentos, cercania, amor, tratando os problemas. Como estão sendo agora? Lleno de problemas, mas tratando os problemas. Aprendendo com humildade, com santidade, temor, porque não somos melhores. Podemos também cair, pecar. E aí, lleno deste temor de Deus, zelosos por el Senhor, fazendo sua vontade, mas em comunhão com o Padre, com o Hijo, com o Espírito Santo. E esta comunhão que temos com Deus vai nos movendo hacia a comunhão com os irmãos. A comunhão não é a hora de colação. Essa é boa palavra. Vai se quedar boa em castelhano esta frase. A comunhão não é a hora de la colação. A comunhão é nossa vida. Sí, claro. Toda a nossa vida é comunhão. Isso quebra uma tensão de nós também, Javier. Porque não há nada especial que fazer. Solo. Aí não há problema reunir, não há problema ter lugar para ir lá falar de Jesus. Mas somos naturais, chegamos a este lugar, naturalmente sentamos, comemos, tomamos uma once, o té, e conversa, mas o principal é que queremos andar em luz, como Ele está em luz, ter comunhão com os outros, experimentar a sangue de Jesus, purificando todos os nossos pecados, sentar à la mesa para compartilhar também o corpo de Cristo, a sangre de Cristo, em profunda comunhão. É uma vida tranquila. Enquanto isso, Deus vai convertendo outros mais para que vivam como nós outros. Sí. Lá somos atraídos por esta vida. Eso es lo Javier. fundamental. Este é o fundamental. Lo demás Este é o fundamental. transitorio. Não, há que ter cuidado para não. Vou considerar que tu dijiste desde o princípio. Cuidado para não abandonar. Sin despreciar, claro, a eso me refiero. Pero não abandonar este modelo santo, que não é outro, é esse. Claro. ¿Estás escuchando un presbítero judío? Sim, um presbítero judío que estava conversando com outro presbítero, esperando um terceiro presbítero retrasado, assim como Davi, que chega retrasado, assim. Aí dizendo assim, será que de verdade deveríamos gastar tempo invertindo
neste presbitério. Se estivéssemos separados, teríamos mais plata, quizás alcançaríamos mais pessoas, quizás, separados. E digo que quando chegou o terceiro presbítero, eles foram orar a Deus, orar. Parece que a conversação que tinham não desenvolveu como esperavam. Foram orar e de repente dijo que o Espírito Santo vino sobre eles e les falou claramente: eu quero edificar meu corpo, minha igreja. Então, o tema não é tu ministério, tu obra, é o que estou fazendo eu e o que quero, de verdade. Teremos muitas coisas, Javier. Tu mesmo, eu conosco tu casa, conosco tu esposa, conosco tu família. Tu tens aí tu auto, tu casa, tus coisas, mas tudo que tem é por causa de tu família. Às vezes tu tens um hijo, um auto te serve, dois, aí de repente aparece três filhos, aquele auto já não serve mais. Meu filho tem 4 filhos. Laura, quando tinha Laura era uma coisa. Depois vino Maite e Giovana. Oh, a família. Agora Arthur. E mais nós discípulos. O auto tem que ter 7 lugares, mas o auto é nada. O auto é solo por causa da família. Claro. O auto é solo por causa da família. A serviço de. Não é problema se tu tem uma terra aí e um galpão e aí quer aumentar. Não, que os irmãos não se perdam de pensar que o local é mais importante que a família. É um acidente, é uma tragédia pensar que o que estão fazendo é mais importante do que o que somos nós. Deus nos ama, Deus nos aceita como somos. Nós não hacemos nem sequer a coisa para ser aceitos. Deus já nos aceitou em Cristo Jesus. Nos ama muito. Não rechazou a nós. E é o que sinto com relação a vocês. Eu me sinto amado por vocês, sabe, Javier? Eu não me sinto rechazado por vocês, eu me sinto amado. E percebo que não sou amado por alguma coisa que hago. Porque estamos lejos, eu nem sequer sirvo vocês como deveria, poderia, não sei. Mas vocês me aceitam. Pô. Então, que hago eu? Os irmãos me aceitam. Simples, mas Deus me aceitou antes de vocês. Qual é a minha leitura? Minha leitura é que a comunhão que vocês têm com Deus produz essa aceitação a um homem como eu. É Deus em nós. Eu los acepto de la mesma maneira, né? Porque vocês fazem ou não fazem. Até quando cometem erros, eu não paro de amar a vocês, pô. Sí, claro. Eu los acepto igual. E assim, quero, claro, vamos tratar de todas as coisas por amor, pô. Porque como animamos os irmãos, consolamos e corrigimos também. Mas este amor que nos involucra, nossas raízes e nossos cementos, cimentados em amor, não é outra coisa. Então, não há um modelo que pueda substituir este, porque este é o modelo de papá, pô. El modelo de Dios. Deus, Cristo pô. en nosotros. La esperanza Isso gloria mesmo. del Padre. É esperança de glória. Tu deve amar Cate, seus filhos e os que Deus ha dado a vocês, pô. Como eu. É verdade que você não vai ter comunhão profunda com muitos. Isso não é possível. No se puede. Não se pode. El Pô. corazón está abierto con todos.
sí, abierto con todos y también es importante tú decir así, papá, ¿quién tú me has dado Mm, para que yo cuide? ¿Quién de verdad tú me has dado? mm. Sí, claro. Para que yo pueda decir como Jesús, este Dios me ha dado. Mm. Yo Amén. quiero ser amigo, porque los años pasan, Javier, y tú vas a ver que Dios trabaja, vincula de verdad personas. Sí. ¿Sabe cuándo tú percibes mejor eso? Quando tu sales desta bendição que é a colina e vai a outros, ou experimenta outros ministérios, e aí tu levanta as mãos e, papai, muitas graças. Lo mesmo passa, tu sabe quando tu alaba a Deus por sua esposa, quando tu discipula algumas esposas difíceis. Me Aí pasó. quando tu vê algumas esposas, aí tu diz assim, Gracias, papá, Señor. Gracias por mi graças por esposa. Cate, Senhor, tu és maravilhoso comigo. Sí, claro, sí. Sin duda lo he pasado más de una vez. Não, então, a igreja é igual. Sí, Às claro. vezes salimos, visitamos, aí decimos, Padre, é muito bueno conosco. Que Sí. pueblo maravilhoso que temos. Nós outros só necessitamos cuidar destes amados, amá-los. Alguns não veem do que necessitam ver, não compreendem claramente a igreja. Quizás nosotros tampoco comprendemos. Estamos hablando aquí de iglesia. Quizás ni siquiera Cristiano, estamos sí. mirando la grandeza del cuerpo de Cristo, Sí. la grandeza. Lo poco, mas lo poco que vemos, entendemos que no hay otra cosa que hacer. Sí, aquí la mayoría hemos recibido harto profecía, palabras, sueños respecto así en medio de la iglesia, hermano, que siempre el Señor llamándonos a que pongamos, nos enfoquemos en Él, en nuestra comunión con Jesús, entendiendo que de ahí el fruto del amor aparece y eso en la luz nos permite relacionarnos. Pero este tiempo Dios en sueños, ¿no? Sueños que llegan, ¿no? Que son proféticos finalmente. Yo, así diciéndonos Dios, lo único que yo quiero es que ustedes estén conmigo, yo con ustedes, nos relacionemos, estemos juntos. Y desde ahí pasan muchas cosas. De Desde esta ahí. manera. Entonces nosotros queremos nuestro llamado a la renuncia, sobre todo a los hermanos que consideramos mayores o que están dispuestos a servir, es renunciar a cualquier modelo que nos desvíe de Jesús, que, que saque a Jesús del centro, que saque a Jesús de la preeminencia, que no responda al amor de Dios, ¿me entiendes? Sin dejar de Sí, hacer lo que hacemos, porque como tú dices, nosotros no tenemos pretensiones de cerrar nada ni de parar ninguna reunión, pero sí queremos, como Dios nos ha llamado la atención, a poner los ojos en Él y a perseverar en esa comunión, entender que Jesús es el fundamento, que nuestra vida con Él no se puede vivir en la vida cristiana sin Él, que la única posibilidad de obedecerlo, de agradarlo y de estar juntos, de vincularnos verdaderamente es por su espíritu, su vida en nosotros. Nosotros creemos, como tú dices, que es fundamental, pues fundamental la comunión con el Señor. Eso es lo que queremos, hacia allá queremos caminar, esa es la visión, como tú, no sé si te acuerdas, nos hablaste en el Quisco, así, Cristo, finalmente, Cristo, nuestra visión, Cristo, nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, y hacia allá queremos caminar. tudo, todo, tudo. Todo empieza con Él. Se mantiene por medio de Él y es para Él. Sí, claro. Todo, Sí, claro. todo, todo. Cita bíblica No, 11:36, ¿cierto? Sí. parece, Javier, parece que estou sendo assim, animando o ócio. Não, não hace nada. Não, não estou dizendo No, isso. Estou claro. dizendo, invirta em relacionamento. Mm. Relacionamento cuesta muito,
hay varias personas huyendo hoy de los vínculos, de los relacionamentos, mas é isso que vai permitir o crescimento e a multiplicação da igreja em Colina ou em qualquer outro lugar do mundo. Claro. Así es. Se queres, em algum momento, volver Sí, claro. a conversar sobre este tema, Sí. este tema, Sí, sí, sí. me invite novamente, será um prazer. Sí, sí, sí. Hasta creio que podemos separar assim de antemano os textos para Maravilloso. compartilhar, para acordar la mente. Quedemos comprometidos, po. Comprometidos. Ahí yo espero tu agenda, porque sé que tienes mucho que hacer como siervo de Dios, como un hijo de Dios ahí sirviendo. Pero estamos comprometidos para seguir hablando exactamente esto mismo, la centralidad de Jesús. Está bueno, sobre ese tema, Sí. no salimos de ese. No salimos de eso. Vamos a seguir hablando de este relacionamiento, ¿está Sí. bueno? Sí. Te agradezco mucho. Me llame, Sí, me llame. Te llamo, aunque necesito decirte algo más antes de que te vayas por interno. Pero te agradezco No mucho. problem. Y la próxima ahí con los hermanos vamos a estar otra vez hablando de Jesús. ¿Vale? Está bueno, Vale. vale.